Olá, meus irmãos, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo com vocês, seja com todos nós. Estamos aqui para compartilhar mais uma reflexão, mais um devocional, voltado para nós contemplarmos a Deus, o seu caráter, conhecermos melhor a Ele e nos apegarmos a Ele, nos refugiarmos nele, melhorarmos, crescermos na nossa comunhão com Ele, que esse deve ser o nosso objetivo, todas as vezes que nós nos achegarmos à sua palavra. Amém? Eu queria compartilhar para a nossa meditação, para a nossa reflexão, o Salmo de número 100 com vocês. Um salmo de apenas 5 versículos. Vamos ler? É um salmo que diz assim: Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Que maravilha! Entrai pelas portas dele com ações de graças e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e louvai ao seu nome, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. A sua fidelidade estende-se de geração em geração. Qual é o objetivo desse salmo aqui? Claramente, este é um salmo de ação de graças. Como ele começa no versículo 1. Celebrai com júbilo ao Senhor. Então, é um salmo para nós adorarmos a Deus, para nós rendermos graças ao Senhor. E o alvo de todo salmo de ação de graças é nos revelar os atributos de Deus e nos levar a adorá-lo. E quais os atributos de Deus são revelados a nós aqui nesse salmo? O versículo 5 nos mostra isso. Ele nos mostra que o salmista está louvando e agradecendo a Deus porque o Senhor é bom, ou seja, os atributos de Deus que esse salmo ele está nos apresentando são a sua bondade e a sua fidelidade, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, verso 5, e a sua fidelidade estende-se de geração em geração. Então o salmista está louvando a Deus por sua bondade e sua fidelidade para com o seu povo. E a intenção do salmo aqui, quando ele nos revela, ele nos apresenta a Deus como bondoso e fiel, é para que nós conheçamos cada vez mais o Senhor, para que nós conheçamos melhor, de maneira mais clara, a sua bondade e a sua fidelidade na história do povo de Israel e como esses atributos nos confortam hoje. É basicamente sobre isso que nós vamos meditar aqui. Este é um salmo que foi escrito no período do Antigo Testamento, então ele está dentro de um contexto histórico do Antigo Testamento. Mas as lições que esse salmo nos traz se aplicam a nós exatamente da mesma forma nos dias de hoje. Então, o salmista está nos apresentando a bondade e a fidelidade de Deus na história do seu povo. E nós vamos ver como o caráter de Deus em seus atributos de bondade e fidelidade, eles nos confortam e nos trazem segurança nos dias de hoje. Então, o que nós vamos compreender aqui é que o salmista ele está nos convocando a termos 3 atitudes diante de Deus. Se você prestar atenção aí no versículo 2, 3 e 4, são 3 verbos. Saber, entrar e servir. Saber, versículo 3, entrar, versículo 4 e servir, versículo 2. Então, nós vamos começar pelo primeiro. O primeiro é saber, versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós quem nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. O verbo saber aqui, ele implica conhecer. Não é saber apenas de ter informações, mas essas informações nos levarem a uma relação íntima. Ele diz que o Senhor
é Deus. É isso que nós precisamos saber, que o Senhor é Deus. Essa é uma referência à verdade de que não existe outro Deus além do Senhor. Os ídolos da antiguidade não eram deuses. Quais eram os ídolos que comumente cercavam o povo de Israel e muitas vezes com os quais eles se envolveram e se misturaram? Baal não é Deus, Renfã não é Deus, Astarote não é Deus, Moloque não é Deus, Dagon não é Deus, Maria, na nossa atualidade, não é Deus, Ogum não é Deus, Chico Xavier não é Deus, Buda não é Deus, Maomé não é Deus, enfim, você e eu não somos deuses. Somente há um Deus. É isto que este verso está convocando o povo de Israel a lembrar. Só há um Deus e este é Yahvé, né, que significa o grande eu sou, o Deus eterno, o Criador eterno e soberano. Então, eles deveriam conhecer a Deus de verdade, entendendo que Ele é o único, entendendo que Ele é o Todo-Poderoso, soberano, o Criador de todas as coisas. E interessante que eles só poderiam estar na presença de Deus, servi-lo e adorá-lo, não porque eles eram especiais, mas porque foi o Senhor quem os amou e os elegeu em Abraão, e depois foi atrás deles como um pastor vai atrás de suas ovelhas perdidas, quando Deus os livrou da escravidão do Egito e passou a ser dono, senhor e pastor deles. Por quê? A linguagem aqui é pastoril. Foi ele e não nós quem nos fez o seu povo e ovelhas do seu pasto. Então ele está tratando Deus como um pastor. Então, tudo isso para nos trazer a ideia de que a eleição de Deus pelo povo de Israel trouxe para eles os benefícios de cuidado, proteção, consolo, livramento, coisas que normalmente um pastor proporciona ao seu rebanho, às suas ovelhas, né? E se nós observarmos um pouco a história do povo de Israel, foi exatamente isso que Deus fez. Deus os limpou da escravidão do Egito, né? Deus os livrou da escravidão do Egito e os limpou de toda aquela idolatria, assim como um pastor limpa as suas ovelhas das sujeiras que ela adquire no meio da sua caminhada. Deus os alimentou no deserto com maná. Deus os protegeu de dia do calor do sol, sendo para eles uma coluna de nuvem. Deus os protegeu do frio da noite, sendo para eles uma coluna de fogo, uma cortina de fogo. Deus derrotou os seus inimigos, ou seja, Israel, como rebanho escolhido, experimentou de todas as bondades de Deus como seu pastor. Portanto, eles deveriam saber, ou seja, conhecer a esse Deus único e eterno que os amou e os escolheu graciosamente para ser seu povo. Eles deveriam ter uma relação íntima com esse Deus, por gratidão a toda essa bondade e fidelidade, porque foi a graça, amor e escolha soberana de Deus que fez de Israel o povo abençoado e exclusivo do Senhor no Antigo Testamento. E conhecendo a Deus, conhecendo o caráter dele bondoso e fiel a todas as promessas que o Senhor fez ao seu povo no Antigo Testamento, eles deveriam louvá-lo pelo que ele fez. Então, essa é a primeira atitude que o salmista convoca o povo a conhecer a esse Deus e tudo o que esse Deus fez pelo seu povo, para que, conhecendo, entendendo e tendo experimentado essa bondade e fidelidade, eles o adorassem. A segunda atitude é entrar, versículo 4. Entrai pelas portas dele com ações de graça e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças ao seu nome. O fato de Deus, que é santo, ter escolhido Israel, deu a eles também o acesso, entrar. Deu a eles o acesso à sua presença, algo que era impossível aos outros povos. Por isso, foi que Deus pediu que eles construíssem a Arca da Aliança,
que era um símbolo de que sua presença estaria com eles e no meio deles e iria à frente deles para lhes dar a vitória em todas as batalhas que eles enfrentassem. Era um sinal de que eles teriam acesso à presença de Deus. A arca, estando no meio do povo, era esse sinal de que Deus estava ali no meio deles. Que privilégio, irmão! Todas as outras nações foram deixadas na escuridão da sua ignorância e Deus concedeu a um povo pequeno que não merecia o privilégio da sua presença. Então eles sabiam que Deus estava com eles porque a arca estava lá. Primeiro na tenda do encontro e depois, quando o templo foi construído, no templo em Jerusalém. E assim eles deveriam entrar pelas portas do templo com ações de graças, porque a bondade de Deus fez com que eles tivessem acesso ao Senhor Todo-Poderoso, justo e santo, que os amou. Então eles deveriam conhecer a esse Deus e tudo o que esse Deus fez por eles. Eles deveriam ter uma relação íntima com esse Deus por causa de toda a bondade que Deus despejou sobre eles. E eles podiam fazer isso porque entrar pelas portas deles foi concedido como bondade da parte do Senhor a esse povo pequeno, insignificante e pecador, que era o povo de Israel. Então eles poderiam saber, conhecer, e eles poderiam entrar pela presença, pelas portas para a presença do Senhor. Eles poderiam ter acesso à presença de Deus, que resolveu se revelar a eles no Antigo Testamento. E a terceira atitude está aí no versículo 2, que é servir. Como ele diz, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. A escolha de Deus por Israel deu a eles o privilégio de estar com eles e de ter sua presença habitando no meio deles. Mas também eles trouxe a responsabilidade de servir a esse Deus. Eles deveriam servi-lo não de qualquer jeito, porque ele diz aqui, eu servi ao Senhor com alegria. Por quê? Toda a bondade que eles haviam recebido era a razão pela qual o serviço que eles deveriam prestar ao Senhor e para Ele fosse por gratidão a toda essa bondade que eles deveriam, que eles receberam, e eles deveriam adorá-lo por sua fidelidade. Porque, meus irmãos, é assim que um filho de Deus ele deve se comportar após ser agraciado com a bondade de Deus, após ter sido alcançado pela sua salvação através do Evangelho. Ele deve colocar a sua vida para servir ao Senhor por gratidão. Então, por ser povo de Deus, eles deveriam entender que trazia sobre eles privilégios de terem recebido a bondade e a fidelidade de Deus, ou seja, eles conheciam a Deus, esse Deus justo, santo, onipotente, também porque ele tinha se revelado a eles como um Deus bondoso e um Deus fiel às suas promessas. Mas não somente eles tinham os privilégios, eles tinham as responsabilidades. Israel deveria servir não somente ao Senhor prestando culto, mas Israel deveria servir de exemplo para as outras nações no seu testemunho, na maneira de viver de acordo com as leis de Deus, como um povo santo, e a sua adoração deveria ser exclusiva somente a Deus, o Criador que fez os céus e a terra, o qual havia escolhido e acolhido a Israel como filhos. Então, a conclusão que nós temos aqui desse salmo é que nós podemos ver como Deus foi bondoso e fiel a um povo pequeno e insignificante. Porque se você for comigo a Deuteronômio, capítulo de número 6, você vai ver que tudo que Deus fez por Israel não era porque eles eram um povo grande, privilegiado, e de destaque diante dos outros povos. Tudo que Deus fez foi por amor, e isso revela a bondade de Deus. Não porque Israel merecia.
Deuteronômio 6, versículos 6, 7 e 8. Pois tu és um povo santo ao Senhor, o teu Deus. Isso é um discurso de Moisés. O Senhor, o teu Deus, te escolheu para que fosses seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não se afeiçoou de vós e vos escolheu porque vocês eram mais numerosos do que todos os outros povos, pois vocês eram em número muito menores do que todos os outros povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, ele vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei de Israel. Então, a bondade e a fidelidade de Deus com o povo de Israel, ela não é vista porque Deus tinha uma obrigação de fazê-lo. Eles eram um povo pequeno, insignificante aos olhos de todas as outras nações. Não tinham nada que pudessem servir de graça e agrado aos olhos do Senhor. Deus os escolheu porque prometeu a Abraão, outro ser insignificante que ele escolheu da terra de Ur, a quem fez uma promessa de que por meio do seu descendente todas as nações da terra seriam abençoadas. Então Deus não escolheu o seu povo porque ele era importante, porque ele era de destaque, mas porque Deus decidiu colocar sobre aquele pequeno povo o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. Então, nós podemos ver nesse salmo que a bondade e a fidelidade de Deus a um povo pequeno, insignificante, pecador, como Israel, quando escolheu amá-lo, libertá-lo e fazer dele seu povo exclusivo, é por causa da sua graça. Deus não salva ninguém por outra coisa a não ser a sua graça. E essa é a bondade e fidelidade que o salmista nos convoca a celebrar. Celebrai com júbilo ao Senhor, que é bom e fiel. Porque todo aquele que conhece a Deus, que conhece esse evangelho maravilhoso, que experimenta da bondade de Deus ao receber o perdão de pecados e entende que tudo que Deus fez foi por fidelidade ao seu Filho Jesus Cristo, só pode fazer uma coisa, meu irmão: adorá-lo. Então, eu queria tirar 2 lições aqui para nós sobre esse salmo, para nossa reflexão. A primeira delas é que servir a Deus, meu irmão, é um privilégio, mas também uma responsabilidade comum a todos os filhos de Deus. Sabia que todo aquele que experimentou da bondade salvadora de Deus não apenas foi salvo e adotado como filho, mas foi chamado como servo, como uma testemunha, um agente de reconciliação por meio da pregação do Evangelho. Você e eu não fomos salvos para ficarmos sentadinhos num banco. Não existe crente de banco. Ou você e eu somos filhos de Deus e também somos servos, que iremos testemunhar Cristo às pessoas, ou então não fomos convertidos de fato e não conhecemos a Deus. Porque todo aquele que foi alvo da bondade e fidelidade de Deus se entrega a Ele para servi-lo. Então, essa é a primeira lição, que servir a Deus é um privilégio e uma responsabilidade comum a todos os filhos de Deus. Tenha você 10 anos, tenha você 50 anos. Você é um filho, mas você também é um servo. E você vai servir a Deus onde o Senhor te colocar. E a segunda lição para nós é que nós que conhecemos a graça de Deus, nós que experimentamos essa bondade e fidelidade, nós que conhecemos esses aspectos do caráter de Deus, bondade e fidelidade, através do Evangelho, nós deveríamos adorá-lo com mais alegria. Lembre-se, o alvo do Salmo é celebrar os atributos de Deus. Então, como nós podemos conhecer esses atributos? Boa parte dos atributos de Deus são reveladas no próprio Evangelho, na maneira como Deus salva pecadores como eu e você. Portanto, se nós não conhecemos o Evangelho, nós dificilmente podemos conhecer a Deus de maneira íntima, profunda,
ao ponto disso transformar a nossa vida. Volto a dizer, o alvo da nossa meditação precisa ser conhecer a Deus. Nós não podemos tratar a palavra de Deus como se ela fosse um gênio da lâmpada. Nós só nos achegamos a Deus quando precisamos de alguma coisa. Nós vamos fazer um pedido. Nós nos achegamos à palavra somente como uma caixinha de promessa para tirar versículos que nos tragam conforto e consolo. Isso é pouco demais, irmão. Isso não é o Evangelho. O Evangelho, a vida eterna, é conhecer a Deus. Lembre-se do que Jesus disse em João 17,3. A vida eterna é esta, que conheçam a Deus como o único Deus verdadeiro e ao seu Filho Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, a nossa meditação, o conhecer a graça de Deus implica nós irmos à sua palavra para termos comunhão com Ele, para conhecermos intimamente o seu caráter. E hoje, a Igreja de Cristo, ela é a continuação do Israel de Deus no Antigo Testamento. A igreja que é formada de pessoas de toda a face da terra, todos os povos, raças, línguas e nações, pessoas como eu e você, que também fomos eleitos por causa do amor de Deus, quando ainda éramos pecadores. Deus nos elegeu, meus irmãos, para que pelo sacrifício do seu Filho Jesus Cristo, nós fôssemos perdoados de todos os nossos pecados, livres da escravidão, do pecado e da condenação que o pecado nos trazia. Ao mesmo tempo, Deus também nos comprou, nos adotou para sermos seus filhos e para herdarmos a herança de vida eterna pelo poder do Espírito Santo e vivermos eternamente em sua presença. Você pode conferir isso em Efésios, capítulo 1, versículo 3 a 14. Portanto, toda a obra da salvação em Cristo, ela nos revela o caráter bondoso e fiel de Deus. Pois nós que éramos pecadores perdidos, rebeldes e sem afeição por Jesus Cristo, fomos bondosamente agraciados por Deus e feitos seu povo. E hoje nós temos acesso livre à sua presença quando oramos e a certeza de que a nossa oração é ouvida. Tudo por causa de sua fidelidade, que prometeu redimir a raça humana, aqueles que ele escolheu da maldição do pecado através do seu Filho Jesus Cristo. E hoje, por causa da bondade e fidelidade de Deus, que nós podemos refletir aqui nesse salmo, bondade em nos salvar, nos fazer herdeiros em Cristo da vida eterna, nós que experimentamos essa graça somos convocados a adorá-lo por sua bondade e fidelidade. Portanto, meu irmão, se proponha a conhecer mais a Deus, porque conhecendo a Deus, você experimentará cada vez mais do privilégio da presença dele e em seu coração será gerado cada vez mais desejo de adorá-lo por tudo o que ele é e fez na sua vida. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém?